Olá, queridos alunos. Esse é um vídeo para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre matrizes, que é o conteúdo que a gente está vendo agora, e que eu mandei alguns materiais de apoio, algumas apostilas que eu mesmo fiz, que são focadas realmente nas atividades, né? Mandei uma na semana passada também, em PDF para vocês. Mas eu resolvi fazer um vídeo para ajudar um pouquinho mais explicando como funciona, apesar de eu já ter indicado alguns vídeos do YouTube para essa finalidade, ok? Então essa aqui é focada na atividade dessa semana. Mas antes vamos entender um pouquinho sobre matrizes, né? A matriz tem esse formato aqui, a gente simboliza matrizes, uma matriz por letra maiúscula do nosso alfabeto. E aqui, tem aqui, 3 vezes 2, significa que essa matriz A, ela é de ordem 3 por 2. O que significa esse 3 e esse 2? Significa que ela tem 3 linhas e tem 2 colunas. Então, o primeiro valor que aparece é para linhas e o segundo valor é para colunas. Então, se essa matriz A tem 3 linhas, olha aqui, tem 3 linhas e 2 colunas. Como é que a gente numera os elementos quando a gente não sabe? Isso aqui é de maneira genérica, né? É a forma geral de uma matriz. Então, sempre lembrando que o primeiro valor é para a linha, aqui também funciona da mesma forma, o segundo valor é para a coluna, funciona da mesma forma aqui. Então, como é a matriz A, né, simbolizado por letra maiúscula, significa que é a matriz A, os elementos vão ser A minúsculo. Se fosse matriz B, seria B minúsculo, matriz C, C minúsculo. Esses numerozinhos aqui, o 11, o 21, 31, 12, 22 e 32, são referentes à posição desses elementos dentro da matriz. Ou seja, esse elementozinho aqui, A11, é o A que está na primeira linha, primeira coluna. O A21 é o A que está na segunda linha, primeira coluna. O A31 está na terceira linha, primeira coluna. A12 está na primeira linha, segunda coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. Então, sempre é nesse formato aqui, tá? E aqui a gente tem matriz quadrada. Quando a gente tem uma matriz quadrada, quando o número de linhas é o mesmo que o número de colunas. Então, aqui, eu coloquei uma matriz B. Então, aqui os elementos B, B minúsculo, todo elemento é simbolizado por letra minúscula, só a matriz que é simbolizada por letra maiúscula. Essa aqui, B11, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, e assim vai. A matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e tem 3 colunas, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então é bem simples para identificar se uma matriz é quadrada ou não. Ok? Agora vamos para a matriz identidade. É simbolizada por um I maiúsculo e o N, em que o N significa a ordem da matriz. Tá? Então, essa ordem da matriz de identidade. Uma matriz de identidade sempre vai ser uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas vai ser sempre igual ao número de colunas. Então, se botar, por exemplo, aqui, I4, significa que é uma matriz identidade de ordem 4. Então, tem 4 linhas, 4 colunas. E a gente observa o seguinte: na matriz identidade, os elementos da diagonal principal, que são esses caras aqui, esses caras aqui que estão na diagonal principal, eles são iguais a 1. Então, sempre os elementos da diagonal principal são 1. O restante dos elementos que estão fora da diagonal principal são 0. Sempre vai ser dessa forma. A matriz de identidade funciona assim: diagonal principal, tudo 1, o restante, tudo 0. Ok? Aqui é I4, então é uma matriz identidade de ordem 4, ou seja, 4 linhas, 4 colunas. Se fosse outro valor, por exemplo, o 5 seria 5 linhas, 5 colunas e assim por diante. Ok?
Agora vamos para a igualdade de matrizes. Então, para duas matrizes serem consideradas iguais, os elementos correspondentes devem ser iguais. Né? Então, botei um exemplo aqui, ó, dadas as matrizes A. Então, aqui tem os elementos, ó, o A11 é x mais 1, o A12 é 8, o A21 menos 3, o A22 é 7. E a matriz B, ó, o B11 vai ser 11, o B21 menos 3, o B12 vai ser 8 e o B22 vai ser x menos 3. Está pedindo qual o valor de x para que a matriz A seja igual à matriz B. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, que os elementos correspondentes devem ser iguais. Então, o A11 tem que ser igual ao B11, que estão na mesma posição. São matrizes diferentes, mas eu quero que elas sejam iguais, portanto, os elementos correspondentes devem ser iguais. Então, aqui, ó, A11 igual a B11. Quem é o A11? É o x mais 1, colocado aqui. Igual, quem é o B11? É o 11. Então, ficou x mais 1 igual a 11. Passando o mais 1 para o outro lado como menos 1, 11 menos 1, 10. Aqui a gente já saberia o valor do x, mas eu coloquei x aqui também para a gente confirmar realmente que isso tem que ser dessa forma. Então aqui, ó, esse aqui é o A22. Nota que o B22 tem o x também. Então, o A22 é igual ao B22. O A22 é 7, o B22, x menos 3. O que acontece? Geralmente a gente está acostumado a resolver quando a variável está do lado esquerdo. Então, o que eu faço? Eu troco tudo de lado. Tudo que está do lado esquerdo eu passo para o lado direito, que no caso é o 7. Né? Tudo que está desse lado eu passo para cá, 7. E tudo que está do lado direito eu passo para o lado esquerdo, que é o x menos 3. Quando eu troco os dois lados totalmente, passo tudo de um lado para o outro e tudo que estava do outro lado para o outro lado, eu não preciso trocar o sinal, não preciso inverter o sinal. Eu só preciso inverter sinal, trocar a operação, quando eu passo apenas um dos valores que está daquele lado para o outro lado, ok? Então, vai ficar x menos 3 igual a 7. Pegando o menos 3 e passando ele para o outro lado, ele troca o sinal. Ó, eu estou deixando o x aqui e estou passando menos 3, então agora eu tenho que trocar de sinal. Então, de menos 3 passa mais 3, e 7 mais 3, 10. O que confirma, né, que a nossa teoria está certa de que x tem que ser igual a 10 para que a matriz A seja igual à matriz B. Ok? Lembrando que elas têm que ser de mesma ordem para serem iguais, né? Não pode ter uma matriz de ordem 3 aqui e aqui uma matriz de ordem 2, porque não vou conseguir igualar as duas. Não vai ter elemento suficiente em uma delas para eu poder igualar. Beleza? E aqui, finalmente, a soma de matrizes. A gente vai somar os elementos correspondentes, né? E lembrando aqui, coisa importante, que eu só posso fazer soma entre matrizes, está aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, quando elas forem da mesma ordem. Se elas forem de ordens diferentes, eu não posso fazer a soma entre elas. Aqui eu botei duas matrizes 2 por 2. São duas matrizes quadradas de ordem 2. Eu poderia botar qualquer outra matriz ali, só que a matriz A e a matriz B que eu coloquei aqui tem que ser de mesma ordem. Se for de ordens diferentes, não pode ser efetuada a soma. Então, eu tenho a matriz A, que é 7, menos 3, 0 e 1. A matriz B, menos 5, menos 2, 9, 7. Está pedindo para determinar A mais B. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero A mais B, eu vou somar os elementos. E os elementos correspondentes, ó, eu vou ter que somar o A11 com o B11. Então, vai ficar 7 mais o menos 5. Eu tenho que somar os elementos, então a soma tem que ter um mais. Depois, eu vou somar o A12 com o B12. Então, vai ficar menos 3 mais menos 2. Entre parênteses, já para não misturar os sinais. Aqui, vou pegar o A21 com o B21, vai ficar 0 mais 9. Aqui não teve problema nenhum, né? Não precisou colocar parênteses. Aqui também não, ó. O A22 com o B22, 1 mais 7.
Resolvendo regra de sinais aqui, ó, mais com menos vai dar menos, então isso aqui vai ficar 7 menos 5. Aqui também, ó, mais com menos vai dar menos, vai ficar menos 3 menos 2, 0 mais 9 e 1 mais 7. Então, 7 menos 5 vai dar 2, 0 mais 9 vai dar 9, menos 3 menos 2 vai dar menos 5 e 1 mais 7 vai dar 8. Então, essa é a soma da matriz A com a matriz B, ok? E é uma matriz de mesma ordem, podem ver que tanto a matriz A quanto a matriz B são duas matrizes quadradas de ordem 2. E o resultado da soma dessas duas matrizes também vai dar uma matriz de ordem 2. Tá? Não vai mudar a ordem da matriz. Então, para a atividade dessa semana, essas informações são suficientes. Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, tirar as dúvidas de vocês, que eu vou estar à disposição. Lembrando que vocês têm até sexta-feira para entregar, ou seja, eu sempre posto atividades na segunda, vocês entregam na sexta. É simples, vocês têm tempo para fazer, estudem os materiais de apoio que eu já mandei, vejam esse vídeo com calma para aprender os detalhes que eu passei aqui para vocês, para conseguir fazer a atividade e tirar uma nota bacana, beleza? Lembrando que essa atividade dessa semana aqui é uma atividade muito importante. Tranquilo? Então, uma boa semana a todos e qualquer coisa estou à disposição.